O silêncio do sepulcro. A leitura do nosso devocional hoje é lá no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Entre a cruz e a ressurreição, houve silêncio. Depois da dor da sexta-feira, veio o sábado, um dia marcado pela espera, pela incerteza, pelo medo, pela sensação de que tudo estava acabado. Para aqueles discípulos, aquele foi um tempo confuso. Jesus estava morto, as promessas pareciam distantes e o futuro era incerto. Eles não sabiam o que fazer. O silêncio do sábado parecia pesado demais. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. E ali ele entregou o seu Espírito. Muitas vezes nossa fé também passa por um momento assim, por esse mesmo lugar. Há momentos em que oramos, choramos e esperamos, mas não vemos respostas imediatas. Tudo parece parado, o céu parece silencioso, mas o silêncio de Deus nunca é sinal de sua ausência e nem sinal de que Ele não está trabalhando. Mesmo quando nós não o vemos, Deus está presente e está agindo. Mesmo quando não sentimos, Ele continua se movendo. A verdadeira Páscoa nos ensina a confiar no processo de Deus. O sábado não foi o fim da história, mas apenas uma etapa entre a dor e a vitória. Aquilo que parecia o fim, o encerramento, na verdade era a preparação que antecedia o milagre. Deus estava trabalhando no invisível. O silêncio não dura para sempre. A espera tem um propósito e a esperança permanece viva porque o domingo sempre chega. Em que área da nossa vida Deus tem nos chamado a confiar mesmo enquanto aguardamos em silêncio? Mesmo quando aguardamos o seu poder para ressuscitar situações. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo Espírito que hoje opera na nossa vida. É o mesmo Espírito que tem poder de transformar situações, de fazer reviver alma, espírito daquele que se encontra morto pelo pecado. Mas aquele Espírito que tem poder também de manifestar coisas grandiosas na vida daqueles que creem. E hoje o Senhor está nos lembrando, nos falando: olha, ainda que você esteja no sábado da espera, após um processo extremamente doloroso na sua vida, creia, porque o domingo vai chegar. A ressurreição de situações vai chegar. O Espírito que levantou Jesus de dentre os mortos, do sepulcro, é o Espírito que habita em nós e que opera no meio do seu povo. Nesse sábado, a mensagem é de esperança aos nossos corações. É para que continuemos crendo que Deus há de se mover como Ele prometeu. Ele havia prometido que levantaria após o terceiro dia da morte. E Ele fez assim se cumprir a sua palavra, a sua promessa. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Se o Senhor prometeu algo na sua vida, continue crendo, confiando, continue servindo ao Senhor e buscando a sua face de todo o teu coração. Ele promete que se buscarmos a Ele de todo o nosso coração, Ele será encontrado por nós. Ele promete que se nos achegarmos, Ele se achegará a nós. Mas Ele nos promete vida eterna se nós crermos, confiarmos e permanecermos em Sua presença, sendo moldados, trabalhados pelo Seu Espírito Santo. Continue crendo, mesmo que pareça tudo silencioso, mesmo que as notícias que você tem recebido, mesmo que as situações à sua volta pareçam dizer que não, continue crendo que Deus cumprirá a sua palavra. Era assim que os discípulos se encontravam naquele sábado, totalmente desesperançosos, escondidos, com medo, sem entender o que estava acontecendo. Mas mal sabiam eles, aliás, eles sabiam, mas não estavam se lembrando de que Cristo ressurgiria de dentre os mortos ao amanhecer do domingo. Talvez hoje você esteja escondendo
se escondendo diante de circunstâncias, com vontade de se esconder diante de situações que envolvem a sua vida, totalmente sem a certeza do que vai acontecer, talvez até sem esperança, mas Deus hoje está te lembrando da história desse acontecimento glorioso que foi a Páscoa, a morte e a ressurreição do Senhor, mas entre a morte e a ressurreição houve o sábado, o silêncio do sepulcro no sábado. Talvez hoje você está enfrentando um silêncio de situações que já foram sepultadas ou que parecem ter morrido, mas creia que Deus pode fazer reviver e transformar toda a situação. E nós glorificamos o nome do nosso Deus, porque Ele é fiel e Ele trabalha para aquele que continua crendo e esperando nele. Não desanime, se apegue nessa palavra gloriosa. Jesus consumou a nossa vitória na cruz, sobre a morte e sobre o pecado. E nele nós somos mais do que vencedores, pois Ele nos amou primeiro. Ele é mais do que vencedor e nele nós também somos. E Ele te chama para vencer hoje o desânimo, o cansaço, a desesperança, o desespero. Talvez a situação que você se encontra hoje seja de alguém que está quase largando a sua fé. Não abandone a sua fé. Continue crendo. E você vai ver a glória de Deus se manifestar. Vai amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu sábado, que nesse sábado você tenha essa convicção de que Deus é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente e Ele não mudou. Fica com Deus, que você possa se lembrar dessa palavra durante o seu dia. E quando a incerteza e a incredulidade quiser tomar conta do seu coração, lembre-se que isso aconteceu com os discípulos. Mas Deus foi poderoso para fazer cumprir a sua promessa de que Cristo iria reviver, ressuscitar, vitorioso. Amém? Pai, abençoa, Senhor, essa pessoa que está ouvindo esse devocional. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está recebendo essa palavra. Senhor, tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração faz vivificar o nosso espírito. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa esperança, Senhor, seja alimentada, que a nossa fé, Senhor, seja aumentada, Senhor, nesse dia, Pai. E que possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor, mesmo no silêncio, Senhor, da espera. Nós continuaremos crendo que o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas, as suas palavras, Pai. Não, meu Deus, em nome de Jesus, queremos te exaltar por tudo que Tu és. E porque Tu és poderoso, assim como Tu foi, Senhor, poderoso e és poderoso, Senhor, para fazer reviver, Senhor, todo o propósito do seu coração. Senhor, em nome de Jesus, faça, Pai, reviver todo o propósito do seu coração na vida dessa pessoa, que talvez já se deu por vencida, que já deu sua história por acabada. Senhor, talvez já viu seu casamento indo à falência, seus negócios, Pai. Deus, talvez já tenha visto a sua fé, Senhor, esmorecer. Pai, faz reviver, porque o Senhor tem poder. Espírito Santo de Deus, com o Teu poder, toca na vida dessa pessoa agora, Senhor, que está recebendo essa palavra. E no nome de Jesus, faça reviver. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Cada situação que essa pessoa está colocando agora, diante da Tua presença. No nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado. Que a gente venha se lembrar que tudo que o Senhor faz na nossa vida, todo o propósito que o Senhor permite passarmos e vivenciarmos, é para que possamos contar e glorificar o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até o nosso próximo devocional, no nome de Jesus.